Ei, Dindinha, bom dia. Tudo bem? Hoje chegou rapidinho, Dindinha. Mandei a solicitação, irmã. Chegou aí? Hoje não boiou, colocou o celular para despertar. Irmã, te mandei a solicitação, foi? Irmã, tá parecendo que você não pode participar, por quê, gente? Me manda a solicitação, você, de participar. Aí, apareceu. Olá, tá Bom me vendo? dia. Agora eu tô, tava travado pra mim. Tudo bem? Joia? Joia. E aí, tia Fia Pronto já pra está na saber bom área? dia? Bom dia já tá, meu filho. Na hora que eu Bom cliquei, eu dia, já tava. bom dia, tia. Tá travando, Dindinha? Vê aí. Vamos mandar, irmã, a solicitação para as meninas. Vamos ver se hoje o pessoal vai entrar, né? Mandei. Aí ela falou que o dela não tá travando, não. Ah, então tá. Conserve assim. É. Levei minha mãe no aeroporto, 3 horas da manhã. Ah, foi 3 horas. Eu ia até perguntar pra você que horas ia ser, mas então já foi, né? Já. Agora você tem Wi-Fi. Ah, você não tinha não, Dindinha? Wi-Fi? Então agora tá bom, é. Então ela deve ter chegado já lá, então, né, irmã? Em São Paulo? Chegou, tia Rose me avisou agora que ela chegou. Hum. Ela pegou o voo, era 5h15. Ah, tá. Ei, Vanessa, bom dia, amor. Bom dia, Deus abençoe. Vanessa. Estamos aqui para mais um dia, né? Hoje minha irmã vai estar com a palavra, vamos estar. Provérbios 12, né, irmã? Isso, É, Provérbios hoje é o 12. 12. Ai, Estamos aí, atenção. estamos aí semeando essa grande lavoura, Verdade. né? Para a Ai, ai. glória dele.
Ei, Samanta. A Samanta entrou. Bom dia, Sami. A Sami tá aí, ó, fiel na nossa live. Vai esperar mais um pouquinho, a gente já pode começar. Ué, podemos começar. 8h05. Tudo bem com vocês, gente? Olha, esteja à vontade, pega a sua Bíblia, se você pode pegar, né, para estar acompanhando aqui junto com a gente. E vamos embora para mais um dia, né? O Senhor nos dê graça, Né? Vamos orar. Paizinho, Amém. muito obrigada, Senhor. Obrigada por Amém. mais um dia. Obrigada pela tua graça. Obrigada, Senhor, que o Senhor é um Deus presente, um Deus que está atento em todo tempo às nossas necessidades. O Senhor é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós queremos render ao Senhor graças, que nós possamos render, Senhor, adoração a Ti nesta manhã. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença que já é real, pois estamos aqui reunidos para falar em Teu nome. E a Tua palavra nos garante que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então nós cremos na Tua palavra, que é a verdade, sabemos que o Senhor está aqui, fluindo através, Senhor, deste ambiente, né, digital. Pai, que no nome de Jesus, que a tua palavra não venha, a tua palavra fala que a tua palavra não volta vazia. E nós cremos nisso, estamos aqui lançando a tua palavra, que a sua palavra venha encontrar corações, né, sedentos, que venha estar dando frutos para a glória do teu nome. Pai, vem estar falando conosco, Senhor, nesta manhã. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha estar nos conduzindo e realmente a tua palavra seja revelada a nós. Nos dê clareza, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, no nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Sirlene, bom dia. Bom dia. Ai, vai ter que sair, Sami? Deus abençoe, meu amor. Vai ficar salvo. Depois, se quiser, bom dia para você, tá? Tem a opção de ficar salva aí, é bom que depois assiste, né, as pessoas também. Então vamos lá, né, meninas? Então vamos lá. Né, vamos ler hoje Provérbios 12, né, e vamos dar continuidade, né, do capítulo 11 de ontem, e começa assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então aqui a gente já começa, né, já a entender, né, que o Senhor ele quer nos corrigir, né, para nos ensinar. E a pessoa que ela não aceita, né, a correção, ela se torna uma pessoa ignorante, ela não se desenvolve, né, ela não amadurece, ela não cresce, né? Então, como é bom a gente aprender, né, todos os dias, para a gente entrar, né, nesse lugar de maturidade, né, nesse lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Então, a palavra de Deus é um ensino, né? Então, por isso que ele sempre vai nos corrigir, né? Porque ele quer que nós amadurecemos, né? E ele quer que nós alcançamos o conhecimento. Então, o que ama a correção, ele ama o conhecimento, né? Então, ou seja, olha como que a gente já começa a ter um conhecimento a partir do momento de uma correção da parte de Deus, né? A gente já começa a ver que não é tão daquele jeito que nós imaginamos, né? Então, o Senhor quer transformar os nossos pensamentos, né? E o que aborrece a repreensão é um bruto, é um ignorante, né? Vai ficar nesse lugar, não vai avançar, não vai amadurecer, não vai evoluir, né? Vai ficar nesse lugar, né? Então, o homem de
de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações, ele condenará. Então, observe como que o Senhor ele quer trabalhar sempre nos nossos pensamentos, né? Porque o pensamento, né, conforme ele pensa, que é conforme a palavra de Deus tem para nós, a gente encontra favor de Deus, né? A gente encontra vida, a gente encontra inteligência, né, para que a gente venha ser realmente desenvolvido. Então, ou seja, quantos pensamentos que estão dentro dos nossos pensamentos que não é do propósito de Deus, né? Então, é por isso que o homem de perversas imaginações, ele condenará. Então, ou seja, automaticamente a nossa mente é bombardeada, mas aí não aceitamos a correção. Então, ou seja, essa mente começa a ser totalmente oprimida, né? Então, essa mente já está condenada, né? Porque não aceita aquilo que o Senhor tem para ela, né? Então, ou seja, como é bom a gente aceitar essa correção, porque o homem, né, de bem, que o bem é o Senhor, né, que ele quer nos ensinar o bem, alcançará um favor do Senhor, né? Então, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Então, você vê, o homem que realmente ele não aceita essa correção, ele vive instável, né? Ele não tem uma firmeza no espírito, né? Então, ou seja, porque a mente dele é tão bombardeada que ele não consegue ter essa clareza, ele não consegue ter essa firmeza diante de Deus. Então, e o plano do Senhor é trazer o quê? Uma estabilidade para nós, né? Uma firmeza, que hoje a gente serve um Deus vivo, e realmente ele quer trazer essa construção, né? Essa base, né? Esses fundamentos firmados dentro de nós. Então, ou seja, o homem não estabelecerá pela impiedade. Então, ou seja, o pecado ele não deixa a gente ser uma pessoa estável, né? A gente vai estar sempre o quê? Oscilando. O pecado ele não te deixa firme, né? Então, ou seja, a natureza, que é o que está pregnada em nós, deixa a gente sempre se mover, né? Então, por isso que a raiz do justo, a raiz é o quê? A nossa raiz, a nossa firmeza na palavra, não será removida. Então, ou seja, você vai andar firmemente, você vai ter uma convicção, você vai ter uma firmeza na palavra, você vai ter uma base, o seu fundamento é a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela é uma base para nós, né? Então, a nossa raiz precisa estar firmada nessa palavra, né? Para que a gente venha ter essa firmeza. E aí diz no versículo 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. Então, olha para você ver como que é importante nós, né? A gente está aqui em meio de mulheres, né? Como é bom a gente não deixar as nossas emoções, né, nos tirar desse lugar da firmeza, porque as nossas emoções, ela nos prejudica muito, que é essa natureza, né? Então, a palavra do Senhor, ela te dá essa constância, né, para você entender a sua missão, entender a sua responsabilidade, entender a sua missão aqui na Terra. Então, quando o Senhor diz a mulher virtuosa, que é a virtude da palavra, que começa a entrar dentro de nós, né, que é o Espírito Santo de Deus, essa mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, ou seja, aqui ele traz esse ensinamento para a gente entender a importância da gente obedecer os seus ensinamentos, seus princípios, né? E o Senhor, ele diz que nós, mulheres, devemos honrar os nossos maridos. Isso, essa honra é um respeito, né? E esse mundo que nós vivemos, que a gente ainda está lutando contra esse feminismo, né? Então, ou seja, por isso que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passa, né? A palavra do Senhor, ela é única. Então, se a gente quer viver uma vida de acordo com o que o Senhor tem para nós, precisamos obedecer, precisamos amar a correção, né? Então, nesse mundo, não tem esses ensinamentos, né? Então, ou seja, a mulher, ela não quer baixar para o marido, ela não quer se submeter, não, mas a gente está em outra época, a gente está em outro tempo, não existe isso mais. Então, ou seja, mas aí a gente começa a perder realmente o ensino de Deus para nós, e aí é onde que a nossa casa começa a ser totalmente bombardeada, e a gente entra num lugar de destruição.
Então, quando o Senhor diz a mulher virtuosa é a coroa do marido, o que é coroa? É honra. É aprender a honrar o marido. Então, ou seja, a gente precisa disso, né? De aprender a como honrar o nosso marido no falar, a forma de como respeitar, a forma de dar ouvido, a forma de realmente não ser só do nossa maneira, do nosso querer, né? Então, ou seja, a gente precisa aprender isso, porque a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então, você vê, isso diz, uma mulher que ela não sabe o seu lugar, ela, infelizmente, ela começa a entrar no lugar de destruição, né? Então, aí é onde também cabe essa palavra, né? Que a mulher sábia ela edifica, mas a mulher tola destrói. Então, e a gente precisa entender que a gente luta contra as trevas, e as trevas é contra a família. E como nós, mulheres, somos envolvidas pelas nossas emoções nesse lugar de destruição, né? Porque o Senhor, ele quer trazer para nós essa virtude dele, a virtude da sabedoria, a virtude de saber como você se portar dentro da sua casa e você saber que você tem uma autoridade que Deus honra, que é o homem. Então a gente precisa aprender honrar os nossos maridos, dar ouvido, respeitar da forma de como falar realmente, né? Então isso agrada o coração de Deus. Então, ou seja, aí é onde que a casa começa a ser totalmente edificada pela palavra de Deus, né? Então, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio é engano. Então, quantas nós estamos recebendo engano de conselhos errados, né? Até realmente de como a gente proceder quando a gente vai, talvez, pedir um conselho para uma amiga que talvez não tenha os princípios da palavra, e ela te dá um conselho totalmente errado. Você é boba demais, você vai ficar se submetendo a homem? Nada, menina, vai segue seu caminho, vai viver sua vida. Então, ou seja, quantos conselhos de engano. Isso acaba sendo o quê? A forma que o diabo tem acesso para entrar o quê? Dentro da nossa casa e destruir a nossa família. Então, olha como que é importante a gente saber que os conselhos do justo, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio é engano. Então, ou seja, o diabo tem conselho também, né? Da mesma maneira que a gente está aqui falando dos conselhos de Deus, mas o diabo também tem conselho, né? Não vai por esse caminho, não. Você é bobo, você vai ser Amélia, que não sei o que, o homem você vai ficar se baixando para homem. Não, você tem seu trabalho, você trabalha, você não precisa disso, não. Então, ou seja, quantos de nós, muitas das vezes, entramos por esse caminho, influenciadas nesse lugar, e aí a gente começa a pegar totalmente um caminho do engano. E lá na frente vai dar o fruto, porque a casa vai ser destruída, né? Então, ou seja, e isso quebra, né, realmente um princípio da palavra de Deus. Então, ou seja, e o Senhor, ele sabe o poder que nós, mulheres, temos, né? Então, o Senhor quer que nós aprendamos isso mesmo, esse poder de edificar a nossa casa. Tudo está nas nossas mãos, a gente sabe que a gente tem um poder muito grande de influência, né? Então, a gente saber o nosso lugar, né? Que realmente quando a gente começa a entender o nosso lugar em Deus, né? No sentido da sua missão, daquilo que você tem que fazer, da sua responsabilidade. Lembra que a gente até falou, né? Que a sabedoria, para a gente ser sábia, é assumir a responsabilidade, né? Então, ou seja, assumir essa responsabilidade é sempre trazer a palavra de Deus em primeiro lugar, ficar com a verdade, né? Porque vamos ser bombardeados por conselhos das trevas, né? Então, mas o conselho do justo são retos, né? Não tem destruição, vai ter vida. Então, as palavras do ímpio, são para armarem ciladas, para nos destruírem. Então, o diabo ele trabalha com armadilhas, né? Quantas mulheres pegam um caminho achando que está certa e vai na sua razão e vai na sua certeza, não é isso que eu quero mesmo, eu não quero mais, acabou meu casamento, eu não quero, não abre mão. E aí, lá na frente, pode ser que eu, né, assim, já presenciei algumas, né, nesse sentido, que acaba tendo tanta convicção que está certa, mas chega lá na frente tem um fruto tão ruim, e quando surge uma outra no caminho, aí começa a se sentir mal, né, se arrepende de ter tido aquela atitude, mas aí foi tarde demais, né? Então, ou seja, e o diabo ele trabalha assim, porque ele não vai te mostrar que é legal,
né? Ele vai te mostrar que você está certa mesmo. E daqui a pouco, talvez, coloque uma mulher até mais bonita que você acha que você é tão bonita. Aí daqui a pouco você fala assim, não, eu sou mais eu, que não sei o quê. Daqui a pouco o homem arranja uma mulher até mais bonita que você, né? Então, ou seja, aí você se sente a pior das piores. Então, ou seja, são armadilhas que o diabo, ele nos influencia para a gente achar que a gente está certa, né? São conselhos dele. Ah, menina, você vai ficar se humilhando? Nada, vai viver sua vida e tal. Isso são conselhos. Caindo muitas das vezes. É um engano, né? Como ele está dizendo. Então, as palavras do livro são armadilha. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar esse discernimento, né? Porque o plano do Senhor para nós é ter uma família alicerçada na rocha, né? Ter uma família que glorifica o nome dele. E a gente precisa entender que a gente está lutando contra as trevas nesse mundo, né? Então, por isso que a gente está todos os dias buscando a palavra, se renovando a nossa mente, se fortalecendo na presença de Deus, buscando conhecimento da palavra. Por quê? Porque a gente luta contra uma obra das trevas, que é contra as nossas vidas, né? Então, a palavra do ímpio são para armarem armadilhas, mas a boca dos retos os livrará. Então, ou seja, da mesma maneira, né, que igual a gente até já falou sobre isso também, da mesma maneira que o Senhor, ele tem as pessoas, que é o canal dele, para nos ajudar, mas existe os servos de Satanás para vir ao nosso encontro, né, com setas, né, com pessoas que não têm o discernimento, para nos levar para esse engano, né? Então a gente precisa realmente entender que a boca do Senhor, ela vem para nos livrar, mas a boca que vem um conselho do mal é para nos acorrentar, né? Então a gente precisa sempre estar na presença de Deus buscando, Senhor, me dá o discernimento. Então, ou seja, se a gente quer realmente viver o que Deus tem para nós, a gente precisa buscar esse discernimento, né? Então, porque essas trevas, ela não quer deixar a gente realmente viver a plenitude que o Senhor tem para nós. Então a gente precisa anular essas vozes, né? Então, transtornados serão os ímpios, no versículo 7. E não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Então, a gente vê como que a obra do ímpio, ela tem um prazo, né? No sentido assim, de destruição, né? Mas a casa do justo, ela permanece. Então, ou seja, todas as obras das trevas é incrível, porque ela não consegue manter naquele engano por muito tempo. Vai vir o fruto daquilo, né? Aquilo das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, lembra que eu até falei com vocês que o livre-arbítrio Jesus nos entregou? Mas, ou seja, como o diabo não pode tomar o nosso livre-arbítrio, é onde que ele vem com essas influências, porque a escolha é nossa, né? Ele nos influencia para nós decidirmos, e aí quando nós colhemos um fruto ruim, ele é o próprio que vai nos acusar. Mas você que decidiu, você que escolheu, você que não quis, né? Então, ou seja, ele vai estar ali de prontidão para nos acusar e a gente sentir a pior das piores ainda, né? Então, ou seja, como é bom a gente entender que o Senhor ele quer trazer uma estabilidade para nós, né? Por isso que a casa do justo, ela permanece firme, confiando, crendo, se submetendo à palavra, ao ensino. Então, essa firmeza, essa raiz que precisa nós buscarmos, né, deixar o Senhor construir em nós. Então, segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas os perversos de coração estará em desprezo. Então, você vê, no ensino do Senhor, sempre vai ter o quê? Vai ser louvado, vai ser realmente assim, vai ter um fruto de bondade, né? Vai ter um fruto que a gente se alegra, né? Então, cada entendimento para nós na palavra de Deus, a gente cresce, a gente aprende, a gente se constrói realmente na presença de Deus. Mas o perverso, o coração, estará sempre em desprezo, ou seja, não tem desenvolvimento nesse lugar, né? A gente vai estar sempre o quê? Na ruína, vai estar sempre nesse lugar que não se desenvolve, né? Então, melhor é o que estima um pouco e tem servos do que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Então, olha para você ver como que é importante, diante do Senhor, a gente ter sempre essa humildade, reconhecer que a gente precisa de ajuda, buscar ajuda, se está passando por alguma situação, no sentido assim, sendo na família, alguma coisa assim, como é bom a gente procurar ajuda, procurar conselhos realmente assim de pessoas que você, né,
confia, que você vê que tem uma vida com Deus, né? Então, ou seja, o Senhor, ele usa pessoas, né, para nos ajudar, né? Então, muitas das vezes, a gente fica nesse lugar e a gente acaba sendo mais ainda bombardeadas, né? Então, o plano de Deus é que nós venhamos aprender, então, ou seja, e quantas pessoas, né, acaba achando somente que é o que ela pensa e ela não se permite, né? Então, ou seja, receber a ajuda de ninguém. Então, ou seja, ela se louva a si mesma. Não, eu sei, tá bom, é da forma que eu acho. E aí ela só vai na forma que ela pensa. Né? Não, e a gente pode aplicar isso também em questão de outras coisas, no sentido de ajuda mesmo, de fazer alguma coisa. Né? Tipo, igreja, vamos colocar o exemplo da igreja aqui. Quantas pessoas não gostam de ajuda, de receber ajuda de ninguém? Só ela quer fazer, só ela quer. E, gente, a gente precisa entender que como é bom a gente entender que a gente não faz nada sozinho. Né? Então, ou seja, quando a gente vai se permitindo se relacionar uma com as outras, a gente vai vendo como que o Senhor é igual o corpo mesmo. Cada um, o Senhor tem uma função, cada um tem uma maneira ali de fazer que vai agregar. Né? Então, por isso que a gente precisa ter essa humildade, né? De aceitar ajuda mesmo. Falar assim, não, irmão, vamos aqui, o que a gente pode fazer para melhorar aqui? E é incrível quando a gente deixa essa humildade, né, entrar dentro de nós, a obra fica muito mais bonita. Porque aí você vai vendo que aquela ali, você não tinha tido aquela ideia, a irmã teve, falou, nossa, realmente vai ficar muito melhor. Aí a outra falou assim, não, vamos fazer isso também. Nossa, aí aquilo ali vai se tornando, fica lindo e fica muito melhor daquilo que só você tinha tido a ideia. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Tem gente que não gosta, fala assim, não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, aí você já emburra, já fica fechada e já não quer mais, né? Ela fala assim, ah, não, é o que eu falei. Aí se a outra retruca, aí já cria aquela birra, né? Então a gente precisa deixar que o Senhor, ele trabalhe em nós nessa humildade. Por isso que ele diz assim, como que a gente estava lendo aqui? Cadê? Onde que eu parei? Segundo será no 9, né? Então, melhor é o que se estima em pouco e tem servos, ou seja, nessa humildade, você acaba tendo pessoas que vai te ajudar e vai ficar muito melhor, você pode ter certeza, vai ficar muito melhor daquilo que talvez só você criou, do que se honra a si mesmo. E aí vai ter falta de pão, vai ter falta de ajuda, porque você não quer, você se honra a si mesmo. Né? Então, ou seja, você acaba não. Você se fechando, tá ali, você talvez muitas das vezes você entra num cansaço, porque só você quer fazer. E aí quer mostrar um serviço. Né? Tipo assim, acaba sendo uma maneira de mostrar, talvez, querendo a honra depois só para você, elogios, né? Então, ou seja, isso a gente precisa entender que a gente não é mais que ninguém, a gente precisa deixar realmente o Senhor trazer essa humildade, porque o corpo vai tudo se agregando, e, né, então, ou seja, todo mundo tem uma função específica, né, diante de Deus, e como na nossa casa também, né, com o nosso marido, com o nosso filho, então, ou seja, a gente precisa deixar, muitas das vezes, o homem falar também, ter uma opinião, e eu quero até aqui dar um testemunho também, a respeito, né, de casamento, que eu nunca tinha me atentado. E assim, você vê como que o Senhor, ele tem sempre um aperfeiçoamento para nós. E aí, meu marido, ele sempre teve um sonho de ir no Maracanã. Sempre teve. Ama futebol. Então, sempre quis ir para Maracanã. E toda vez que ele vinha falar comigo, eu falei, ai, amor, não, futebol, nossa, aquela muvuca. Não, eu não me permitia. Né? Eu ficava assim, não, amor, pelo amor de Deus. Ir no futebol, lá no Maracanã, não, misericórdia. E aí, eu entrei, né, no desafio, né, de uma amiga que estava fazendo sobre casamento, e aí essa amiga fez 30 dias, né, desafio para a gente como aprender a honrar os nossos maridos. E aí tinha uma lição exatamente isso, da gente se alegrar com os sonhos dele. E aí, quando eu fui ler essa lição, aquele negócio me impactou tanto, eu falei assim, meu Deus, como é tipo assim, a gente não se preocupa realmente com o que ele sonha, né? Então, ou seja, e a gente é tão assim, né? A gente acaba sendo de uma maneira bem grosseira nesse sentido, a gente não está preocupado muito com o que eles estão sonhando. Eles se matam para tentar realizar o nosso, mas a gente muitas das vezes não para realizar, né, aquilo que eles sonham.
E aí eu falei com ele assim, aí quando eu li essa lição, aí eu já, né, o Espírito Santo já começou a trabalhar dentro de mim. Que aí eu lembrei na hora, porque e eu tenho 22 anos de casada, então, ou seja, 22, eu nunca fui no Maracanã. E eles sempre me pedindo, sempre falando, e eu, não, amor, pelo amor de Deus, Maracanã não, que não sei o quê. E sempre nessa insistência. E aí eu falei com ele, falei assim, meu amor, se você quiser de presente de aniversário para ir no Maracanã, eu vou com você. Não, mas ele ficou numa alegria tão grande. Aí ele começou a dar até um pulo aqui dentro de casa, de tanta alegria. E aí ele falou, sério, amor, você vai comigo? Eu falei, vou com você sim. Então, ou seja, aí, você vê, a gente acaba ficando, a gente se fecha, porque tem que ser do nosso jeito, sempre o que nós queremos, e a gente não se permite. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, pedi até perdão pro Senhor, porque a gente é muito insensível. Né? Então, como é bom a gente realmente, tipo assim, se atentar ao que eles gostam também. Né? Então, ou seja, isso acaba sendo a sabedoria que Deus nos dá, porque a gente entra num desfrute, e o diabo que coloca a gente, né, nessa opinião nossa, que tem que ser do nosso jeito. Né? Então, ou seja, eu nunca tinha me atentado, mas veio essa lição ao meu encontro, no meu coração, e assim, me deixou, tipo, até envergonhada dessa atitude que eu tive. Né? Então eu falei, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, mas glória a Deus que o Senhor sempre tem a misericórdia dele para nos ensinar realmente. E a gente voltar atrás, né? E falar assim, não, meu bem, eu vou com você, a gente vai se alegrar junto, né? Então, ou seja, isso é o que o Senhor fala também. Alegre com os que se alegram, né? Então, ou seja, a gente quer que as pessoas se alegrem com a gente, mas a gente não se alegra com o outro, né? Então, ou seja, olha como que a nossa natureza, ela é egoísta, a gente só pensa na gente, a gente não olha para o outro, né? Então, para mim tá bem, tá tudo bem, mas se ele não entender o problema, né? Então a gente é assim, né? Essa natureza terrível. E a gente faz sem perceber. É bem sutil, assim, é bem, né? Tipo assim, nada a ver, gosta de futebol e tá tudo bem. Né? Se quiser, você vai sozinho, né? E ele acabou nunca indo porque ele queria uma companhia, né? Então, a gente acaba precisando, você vê como que o Senhor ele quer que nós nos desenvolvemos, né? Para a gente aprender realmente, viver o melhor. Então, isso vem de uma humildade. Então, o desejo do ímpio é a rede dos maus. Não, eu pulei. Calma aí. É o justo. 10 agora. No 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias do ímpio são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está à falta de juízo. Então, olha para você ver como que realmente a gente precisa estar sempre limpando a nossa terra, né? Tirando essas coisas que não deixam a gente se desenvolver. Como é bom a gente realmente, tipo assim, tirar aquilo que não está te acrescentando, não está te agregando, né? A gente tem que sempre, o quê? O que lavrar a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está à falta de juízo, né? Então, ou seja, para você ver como que isso nos prejudica, né? A pessoa ociosa acaba que ela acaba não deixando a mente dela ser desenvolvida, né? Então o Senhor ele tem para nós esse caminho, né, de limpeza, né, de trazer para nós esse novo pensamento, essa maneira nova de pensar. É uma renovação da mente, né? Falar a verdade, a Bíblia ela é uma renovação da mente. Ela vai, por isso que é muito bom a gente deixar a palavra de Deus nos limpar, né? Porque o Senhor quer nos ajudar, né? Aí vamos lá no 11, no 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Então, ou seja, olha como que é bom realmente a gente deixar nossas raízes ser firmada na palavra, porque isso vai produzir realmente vida, fruto, né? O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará de bem pelo fruto da sua boca. E os que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então, eu lembro que eu estou falando aqui a respeito disso, dessa influência, para a gente sempre o quê? Falar, para a gente abrir a boca realmente para reclamar, para maldizer, para a gente não honrar. Então, ou seja, você vê como que todas as nossas atitudes, né, acaba sendo, tem um fruto, tem uma colheita. Né? Então, por isso que cada um se farta pelo bem do fruto da sua boca.
Então, ou seja, olha para você ver como que é importante a gente limpar o nosso coração para que a nossa boca venha sair vida, palavras de vida, né? Porque o Senhor, ele realmente ele tem palavras que, como ele mesmo diz, que a palavra tem poder. Então, ou seja, tudo que a gente lança declarando a palavra de Deus, vai gerar um fruto também, vai trazer uma recompensa para nós, vai trazer vida para nós, a gente traz a existência, trazer a palavra. Como que o Senhor criou o mundo? Com a palavra, haja e ouve, haja e ouve. Então o Senhor ele nos ensina sempre a se policiar nas palavras, porque a palavra ela tem poder. Então, ou seja, os lábios, o laço do ímpio está nas transgressões dos lábios. Então, ou seja, ele está tentando sempre, a obra de Satanás é tentando sempre nos influenciar para os nossos lábios falar, maldizer, e ali a gente comer aquele fruto que ele está nos influenciando para falar. Então, por isso que, mais o justo sair, cadê? O laço do ímpio está nas transgressões, mas o justo sairá da angústia. Então, ou seja, conforme a gente vai trazendo a palavra de Deus, a gente sai desse lugar de morte, a gente sai desse lugar de treva, de angústia, de opressão. Por isso que a gente tem que estar sempre o quê? Profetizando, trazendo vida nas nossas palavras. Porque existe um poder quando nós lançamos a palavra. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então, olha a importância da gente saber que as nossas ações têm realmente a colheita, né? Então, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Então, ou seja, você vê como que o Senhor ele tem uns conselhos sábios para nós, um conselho de vida, né? Mas o caminho do tolo, ele o quê? Ele não dá ouvido, ele acha que está certo e pronto. E não dá ouvido e não baixa, a soberba entra, o orgulho entra, e ali você fica na sua verdade. Então, ou seja, aí não é o que Deus tem para você, é o que você tem para você mesmo. Então, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos. Então, é importante a gente aprender a ouvir, a gente aprender a dar crédito aos conselhos, a gente se torna sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Então, ou seja, a ira do louco se conhece no mesmo dia, no sentido de quê? Do impulso, daquilo que você faz no impulso, daquilo que você briga, você estressa, daqui a pouco já foi. Então, ou seja, isso você já conhece na mesma hora. Incrível que assim a gente vai se conhecer realmente no momento da pressão, né? E quantas coisas assim que a gente pensa que está tranquilo, mas quando surge uma situação, aí realmente você sabe como que você vai agir. É ali quem é você, né? Então, ou seja, geralmente na opressão que a gente vai saber quem nós somos, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar buscando, né, esse conhecimento, para a gente, né, buscar essa sabedoria no Senhor, para a gente entender, porque, mas o avisado encobre a afronta. Então, ou seja, aonde que você se freia, onde que você se controla, né, onde que você sabe se dominar no meio da afronta. Então, ou seja, porque a gente vai ser afrontado, a gente vai ser confrontado, a gente vai ser tentado pelas trevas, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniada, a gente vai ser mal vista, a gente pode estar tentando fazer tudo certo, ainda pode ser que ninguém vai te ver, ninguém vai te reconhecer de nada, mas a importância de você saber que você está aqui buscando a palavra de Deus e Ele te vê. Né? É Ele que está nos vendo. Então, ou seja, então é por isso que vale a pena a gente obedecer por Ele. Né? Porque conforme a gente vai se obedecendo, a própria palavra vai trazendo o quê? Esse aviso para nós. Ele vai nos mostrando aonde que o diabo está armando essas armadilhas para a gente cair. Lembra que a gente leu aqui, né, da armadilha? Então, ou seja, ele trabalha assim. Mas o que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa engana. Então, ou seja, que diz a verdade. Então, como a gente precisa aprender realmente todos os dias falar a verdade, aprender a falar a verdade, né, ter o controle ali nas palavras, né, das nossas vidas, para que a gente venha viver de uma maneira clara com o Senhor. O Senhor, ele trabalha sempre com a verdade. Não adianta a gente tentar enganar nosso marido, não adianta a gente tentar esconder as coisas. Isso, você pode reparar, todas as vezes, as obras das trevas tentam dar assim, não fala não. Melhor você não falar não. Esconde. Sempre tentar trazer para o escuro. Nada, deixa isso para lá. Tentando sempre esconder. Agora, quando você traz a luz da verdade, pronto.
ali pode doer o que for, mas resolva na verdade, né? Porque o engano uma hora vai ter consequência, né? Então, ou seja, a gente precisa sempre buscar essa verdade, porque o Senhor, ele está na verdade. O que diz a verdade manifesta a justiça. Jesus é a verdade. Ele não tem esse meio termo. Ele é a verdade, né? Então, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Olha como que é tão importante o Senhor nos orientando a respeito daquilo que sai dos nossos lábios, né? Então, ou seja, por a gente ter essa atitude, né, muitas das vezes do pecado, a gente não vigia o que a gente fala. Então, ou seja, então, olha a importância como que o Senhor nos policia as nossas palavras, porque a gente tem que entender que a palavra dele veio para trazer saúde. E quantas pessoas foram feridas por palavras, machucadas, inclusive na infância, e hoje está tendo uma consequência na fase adulta devido a algumas palavras que foram lançadas lá atrás, né? E carrega aquelas palavras, não consegue liberar essas palavras. Então, ou seja, da mesma maneira que a gente tem que tomar cuidado de como a gente está recebendo algumas palavras, a gente tem que estar se vendo como a gente está lançando as nossas palavras na vida das pessoas, né? Então, ou seja, palavras são como pontas de espada. Então, ou seja, tem palavras que ela vem e ela te atinge de uma maneira que te deixa totalmente assim, desestruturada. Então, ou seja, porque ela é uma ponta de espada, ela te machuca, né? Então, ou seja, olha como que é tão sério isso, né? Somos feitos de palavras, né? Então, ou seja, o que nós estamos carregando dentro de nós? É palavras de Deus ou palavras daquilo que realmente, do nosso passado, daquilo que as pessoas fizeram com a gente, que a gente acaba muitas das vezes não esquecendo, né? Tipo assim, a gente acaba não avançando, né, pelas palavras de Deus, porque a gente está guardando essa palavra que nos machucou tanto lá atrás, né? Então a gente precisa tomar cuidado daquilo que, como a gente realmente fala com as pessoas, porque as palavras ela têm um poder realmente de trazer a saúde ou de machucar uma pessoa, né? Então, mas a língua dos sábios é saúde. Então, ou seja, olha a importância da gente entender que a gente tem, que o Senhor quer trazer para nós essa cura, para a gente liberar também, né, a saúde para o outro. Então, o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. O engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então, ou seja, diante do diabo, né, diante desse engano que é ele, as trevas, ele é o engano, ele é a mentira, ele é o pai da mentira, ele que está por detrás da mentira, ele que está por detrás desse engano, né? É ele que sempre está tentando contra as nossas vidas. Então, ou seja, por isso que o Senhor, ele quer que nós optemos sempre a escolha de viver essa verdade, porque o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa durará só um momento, ou seja, a verdade vai chegar, a verdade vai chegar. Então, o engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Então, para você ver como que é tão importante a gente deixar o Senhor limpar o nosso coração. Buscar mesmo, falar, Senhor Jesus, limpa meu coração de tudo aquilo que lançaram sobre mim, né, de tudo aquilo que colocaram em mim, que acabou entrando dentro de mim. Então, o Senhor sempre tem essa água viva para realmente a gente tirar esse engano, ter esse discernimento que o que vem dele é alegria, por isso que a alegria tem os que aconselham a paz. Então, ou seja, a gente tem que buscar realmente essa paz no Senhor, essa direção do Espírito de Deus. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Então, mais uma vez, a gente vai vendo como que a obra das trevas realmente sempre é arquitetando o mal contra nós. Sempre. Mas, diante do Senhor, a gente está o quê? Nenhum agravo. Você está blindada, você está guardada. A palavra é um escudo, você se protege diante dessa palavra. A gente tem que colocar realmente, Senhor, ele até nos diz, né, em Efésios, quando a gente for vestir a armadura de Deus, a gente precisa se revestir com capacete, com escudo, com a espada nas mãos da fé, o cinto da verdade, a bota que prega a palavra. Então, ou seja, olha como que o Senhor tem uma roupa para nós nos proteger desse mundo mal. Então, a gente não é forte o suficiente.
A gente precisa dessa humildade. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, me guarda, me protege, me dê discernimento, para que eu venha permanecer, porque nenhum agravo sobrevirá ao justo. Então a gente precisa buscar essa proteção em Deus, porque diante dele a gente está protegido, não vai ter agravo. Diante dele tem uma proteção, tem um escudo para nós mesmos, para nossa alma permanecer firme. Mas os ímpios ficam cheios de mal. Ele está ali, ó, trabalhando. A Bíblia também diz que ele fica ali, ó, ao nosso derredor, tentando quem pode tragar. Ele fica ali, ó. Então a gente não pode estar desatenta, a gente não pode estar desprotegida. A gente tem que estar o quê? Buscando esse discernimento todos os dias, porque as trevas estão trabalhando. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu deleite. Então, olha para você ver como que a gente precisa limpar os nossos lábios. Se tiver que mentir, não fala. Se tiver, fala assim, eu vou ter que dar uma mentirinha aqui, que não sei o quê. Não, a gente optou pela verdade. Né? O diabo está sempre nisso, sempre tentando fazer a gente mentir. E a gente mente para nós mesmos, porque Deus está vendo. Né? Então, ou seja, isso é a conversão diante da palavra. Porque no mundo, só uma mentirinha, se não mentir, todo mundo mente. Se não mentir, né? Então, ou seja, sempre ele está tentando ali, ó, arquitetando isso, para a gente cair nessas mentiras, né? Mas o que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia, o estúpido. Não, então, foi aquilo que a gente falou também. O avisado encobre o conhecimento. Ou seja, como é bom a gente ser avisado antes, para a gente não errar, na verdade? Quantas coisas a gente fala assim, poxa, se eu tivesse tido esse entendimento hoje, eu não tinha errado tanto, né? Mas o Senhor, ele é tão misericordioso com a gente, ele sempre está aqui tentando trazer o conhecimento para a gente não errar. Então, ou seja, a gente precisa receber esses conselhos de Deus, mas o coração, né, dos tolos proclama a estultícia. Então, ou seja, ele é estúpido, ele é ignorante, não quer aprender, né? Então, ou seja, a gente não pode permanecer nesse lugar, a gente tem que buscar realmente sempre ser desenvolvido por essa palavra. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários, serão preguiçosos. Olha para você ver como que é incrível, porque a diligência é quando você realmente está pronto a sempre se desenvolver, né? Você busca isso. Então é todos os dias. Todos nós aqui precisamos buscar isso, para a gente dominar a nossa vida, fazer tudo com excelência, buscar com prontidão, fazer a vontade de Deus. Não ficar procrastinando, né? Tipo assim, hoje eu não consigo orar, amanhã eu tento de novo. E fica nisso. Não, é se levantar e começar a agir mesmo, né? Daquilo que o Senhor está te impulsionando a fazer. Né, se, tá machucado com o marido, tá chateado, vai e se resolva logo, meu amor, senta aqui, vamos conversar, né, eu fiquei chateado com isso, mas eu não vou ficar me alimentando disso, não, me perdoa, vamos novamente aqui, tá bem, vamos buscar viver bem, né, é uma escolha todos os dias, a gente não pode, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, a gente não pode dar esse lugar para ele, porque ali, passa um dia, passa 2 dias, a gente vai alimentando essa raiva, dessa ira, e ali vai destruir. Então, ou seja, a gente precisa buscar sempre essa diligência diante do Senhor, para que a gente venha ser cada vez mais aperfeiçoado por essa palavra. Então, a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Aí eu fui até procurar, né, sobre o que é solicitude, é uma preocupação exagerada. Né? Então, você vê como que o Senhor ele traz sempre para nós esse equilíbrio, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Nossas emoções, né, ela quer tirar a gente desse equilíbrio. Né? Quando as mulheres muito preocupada, é muito exagerada nas preocupações. Então, a gente precisa sempre trazer o quê? Um equilíbrio, a confiança. Deus cuida de nós. A gente precisa... Não, o Senhor cuida de mim, o Senhor está me vendo. Pai, me ajuda. Né? Então, ou seja, a sua mente começa a voltar ao equilíbrio. Então, ou seja, o Senhor está nesse lugar. Né? Então, para a gente sempre tomar esse cuidado, porque a boa palavra nos alegra. Então, a palavra de Deus, a gente ter nosso devocional, buscar realmente essa palavra. Senhor, eu quero me alimentar dessa palavra, porque essa palavra é vida. Não negociar, como a gente já até falou sobre isso, né? A gente sabe a luta que é para ler a Bíblia. A gente sabe. Todos nós passamos por desafios para ler a palavra, de ter o nosso momento com Deus. Então, ou seja, todos nós
como servos de Deus, a gente precisa buscar, né, essa boa palavra que nos alegra, que traz um bálsamo para nós. Então, o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então, para você ver, o caminho das trevas, que a gente está sempre falando aqui, que a gente foi uma descoberta para mim e para minha irmã, né, nesse 2 caminhos que Provérbios tem para nos mostrar. Então, ou seja, o caminho das trevas só faz a gente errar, só faz a gente cair no embaraço, no engano e nas armadilhas dele. Mas o caminho do justo é realmente o justo é um guia para o seu companheiro. Então, olha para você ver como que o Senhor ele realmente quer nos levantar nesse tempo, né, para a gente ajudar o outro a caminhar também, na verdade, no caminho do Senhor. Então, ou seja, o Senhor, ele, glória a Deus por isso, porque o Senhor ele não desiste de nós, ele tem sempre o melhor para nós, ele quer nos ajudar nessa caminhada, ele quer nos ajudar a avançar, ele quer nos ensinar a sabedoria dele, para a gente edificar o nosso lar, para a gente viver o melhor que ele tem para nós. Então, ou seja, nesse caminho dele, realmente ele vai sempre colocar uma pessoa para te ajudar na caminhada também. Então, ou seja, olha como isso é o amor de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém, né, ele mesmo diz, ele não se alegra com a morte do ímpio, ele não quer nos matar, ele quer realmente que nós entendemos a vida dele, né? Então, ou seja, esse lugar tem um caminho para nós, esse lugar tem um guia para nós, né? E o justo é um guia para o seu companheiro, que nós venhamos se levantar para realmente ser um guia na vida de alguém, né? Para levar, para conduzir o caminho que leva a Cristo. Mas o caminho dos ímpios só faz errar. Então, esse caminho das trevas só tem erro nesse lugar. Então, onde que a gente precisa realmente buscar esse discernimento. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Novamente, o diligente, é o cuidadoso, é o zeloso, é o que realmente está se esforçando todos os dias, é o que realmente quer viver aquilo que o Senhor tem para ele. Na vereda da justiça está a vida, né? E no caminho da sua carreira não há morte. Então, esse é o caminho de Deus. Jesus, ele não quer nos matar. O plano de Deus não é para nos matar, o plano de Deus é para nos ensinar. E todas as coisas, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, coopera para o nosso amadurecimento. Então é importante a gente se permitir amadurecer em Deus, a gente buscar essa maturidade. Estamos, né, nesse tempo da maturidade. O Senhor, o plano do Senhor Jesus é nos elevar de níveis, né, para a gente amadurecer. Né? Então, ou seja, a gente está entrando nesse tempo. Né, e glória a Deus por isso. Porque a maturidade faz que nós andamos de uma maneira que o Senhor ele traz esse entendimento, essa clareza, para que a gente não venha a ser enganados. Então, ou seja, é só na fase da maturidade que a gente alcança isso. Então, o plano de Deus é que todos alcancem essa maturidade. Então, é isso que o Senhor está dizendo, na vereda da justiça, que é no caminho dele, no caminho da palavra, no caminho da verdade, na vereda da justiça, está a vida. Nesse lugar tem vida. Nesse lugar tem vida. E no caminho da sua carreira, não há morte. Né? Então, ou seja, diante dele, realmente a gente só vai aprendendo cada vez mais. Fala um pouquinho aí, irmã, para agregar aí. Eu só vou destacar realmente você falou da maturidade agora, que a gente está nessa transição da maturidade. E na minha Bíblia, no versículo 16, ele vai falar assim: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Né? E esse é um caminho de maturidade. Para você ignorar a ofensa, você precisa ser maduro. E como que é libertador a gente chegar num nível de maturidade? Porque a gente não fica preso a palavras. Né? Por mais que palavras venham realmente nos machucar, mas quando você entra nesse nível realmente de maturidade, você vai começar o quê? Guardar o seu coração e realmente se livrar de ofensa. Porque você não tem mais tempo para perder com ressentimento. Né? E é o que a gente falou ontem, né? Sobre o amor. O amor, para você encontrar esse amor pleno, que é o amor de Deus, você precisa ser uma pessoa madura.
porque aí, como a gente leu 1 Coríntios 13, né? Que o amor, ele não se ensoberbece, o amor não é orgulhoso, ele não guarda ofensa, né? Ele não pensa nos seus próprios interesses, né? Então, quando o Senhor está nos transicionando para este lugar, para que realmente a gente seja liberto de ofensas. Porque a obra de Satanás é destruir relacionamento. E como que vem a divisão? Como que vem a confusão? Através de relacionamento. Quando um fala do outro, vem através de ofensa, aí fica em inimizade um com o outro, né? E o insensato, ele se ira com facilidade, ou seja, ele não tem um domínio próprio. Né? E é uma criança. A criança não tem autocontrole. A criança, ela não se domina, o que ela tem para falar, ela fala, porque ela é criança, né? E lá em 1 Coríntios, né, ele vai falar assim, ó, cadê? Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então, nós estamos neste tempo de maturidade e precisamos pensar. Quando nós pensamos, né, como adulto, vamos falar como adulto. Agora, se a gente pensa como criança, nós vamos falar como criança. Então, o Senhor está nos transicionando realmente para esse tempo, para que a gente não venha guardar ressentimento, né? E realmente nós nos portarmos realmente como filhos maduros, né? Porque os filhos maduros vão ser aqueles que vão promover a paz. Os filhos maduros vão ser aqueles que vai curar. Os filhos maduros vão ser aqueles que vão dar a mão e ajudar o outro, não ficar preso em ressentimentos, né? O Senhor, ele nos traz realmente a maturidade, gente, ela é realmente uma libertação para você andar livremente. Porque quando a gente se agarra à ofensa, nós ficamos presos àquele lugar e você fica paralisado. Você não avança, porque você está cheio de ressentimento. E o Senhor quer o que a gente ande livremente. Porque a verdade, ela nos liberta, né? Então, quando a gente conhece essa verdade, quando a gente vê que realmente não tem um tempo mais para ficar com essas picuinhas, aí você encontra realmente uma plenitude onde nada vai te parar. A pessoa te ofendeu? Deixa pra lá. Né? Não quer, prossegue. Eu quero realmente andar em liberdade, eu quero exalar aquilo que o Senhor tem, né, através de mim, cura, né, que as pessoas sejam curadas, igual está falando aqui, ó. O justo dá bom conselho aos seus amigos, que nós possamos realmente ser essa pessoa que dê bons conselhos, né? Aquele que traz realmente ânimo para outras pessoas, né? Uma palavra de incentivo, anima o outro, que nós venhamos ter essas palavras, realmente de animar o outro, sair desse lugar, né? Esse lugar que está te aprisionando. Então o Senhor está nos transicionando realmente, para que nós entendamos realmente a obra da cruz. A obra da cruz foi feita para que nós entramos em liberdade. Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade, né? E a gente só consegue andar livremente quando a gente começa a entrar nesse nível de maturidade. Porque a maturidade, ela não guarda ofensa. Verdade. Ela realmente ela tem um autocontrole. Então, quando você vê que uma pessoa ela não tem o seu controle, é uma criança infantil. Ela pode ser adulta, mas ela é infantil, né? Então, o Senhor realmente quer nos trazer realmente para esse tempo, para que nós não venhamos a guardar ressentimentos no nosso coração, porque a morada do Senhor é o nosso coração, né? Então ele quer fazer morada em nós para que ele venha fluir através de nós. Agora, se a gente está cheio de coisa no coração, cheio de ressentimento, como que ele vai fluir através de você? Porque aquilo que está aqui dentro vai sair para sua boca, né? Então é tempo realmente da gente ser sábio. E a sabedoria realmente é ser como Jesus, que é a sabedoria de Deus, é o próprio Jesus aqui na Terra, é a própria sabedoria de Deus. Né? Em Jesus ele foi livre de ofensa, ele foi livre de traidor, ele não estava nem aí, ele só queria agradar o Pai e amar a todos. Ele veio para quê? Salvar. E aqui é a nossa função. Assim como Jesus andou na Terra, assim é nós aqui na Terra. Nós precisamos realmente amar ao outro para que o outro tenha acesso à salvação. Né? Isso é uma maturidade. E é nesse tempo que o Senhor tem para nós. Né? Então, aqui nós possamos realmente buscar isso. Senhor, me livra da meninice. Me faça realmente, como Paulo falou aqui em 1 Coríntios 13. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava. Olha só como que é incrível.
quando a gente é criança, a gente pensa, a gente fala e raciocina como criança. Criança é orgulhosa, criança só pensa nela, né? Ela quer as coisas do seu jeito. A gente que tem filho, se a gente não faz uma coisa que o filho quer, ele começa, né, a birrar, né? Isso é uma atitude de criança, porque eles são crianças. Né? Agora, nós, e muitos de nós, adultos, agimos como criança, que as coisas sejam do seu jeito. Traz realmente um orgulho, tem que ser da minha maneira, né? Fica guardando ressentimento, não quer fazer, não quer liberar perdão. Ah, eu não vou me humilhar, não. Se o outro fez, o outro tem que me pedir perdão. Mas quem está se matando é você mesmo. E talvez o outro está andando livremente, você está aprisionado no seu ressentimento. Né? Então, o Senhor quer realmente nós saímos dessas prisões, realmente, para que Ele possa encontrar em você realmente um canal para curar homem. Né? Então, quando a gente se torna homem, ó, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Ou seja, a gente precisa deixar essas coisas para que a gente possa prosseguir para o alvo. Né? O nosso alvo é Cristo. Que realmente nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque realmente, gente, não tem outra maneira. Precisamos matar diariamente a nossa carne. Né? Porque realmente a nossa natureza é inclinada para o mal. Né? Então, que nós possamos realmente nos portar como pessoas maduras nesse tempo, né? Pessoas maduras para esse tempo, que olhe para o outro, estenda a mão para o outro, né? Então, seria somente... Chegou esse avivamento para a gente, ele está, né, alinhando a igreja para derramar o avivamento, né? Então, estamos nos preparando para isso. Igual né? aquela música, né? Eu não tenho tempo mais para perder com ressentimento, porque eu sei que ele me ama. Então, prossiga, para de ficar se agarrando a coisas do passado, libera, deixa o rio fluir aqui, ó, no seu coração, deixa limpar todas as quantas de nós a gente fica, tipo assim, talvez o marido falou uma coisa lá atrás, ele nem lembra mais do que ele falou, e a gente já assim, não, mas lembra que ele falou aquilo? Lembra que ele falou aquilo? Lembra? Você não consegue sair desse lugar. Então, ou seja, olha para você ver como que é importante essa decisão. Né, de realmente falar para o Senhor, eu não quero ficar com essas palavras de morte dentro de mim. Eu sei que o Senhor tem um manancial de vida para mim, eu vou mergulhar nesse lugar, Jesus. Então, aí você se levanta realmente e fala assim, se ofendeu o problema, você se libera, fala assim, Jesus, eu quero mais é o Senhor. E ali o Senhor vai te curando, porque você entendeu que você não vai perder mais tempo. Né? Então, ou seja, é nesse nível que Ele quer trazer para nós essa maturidade. E como é bom, irmãs, como é bom a gente entrar nesse lugar, nessa dimensão, né? Porque realmente não temos tempo para perder com ressentimento. Esse lugar é opressor, não te leva a lugar nenhum, é morte. Né? Vai matando seus sonhos, vai ficando frustrada, desanimada, desacreditada, e fica naquele lugar, é um alimento, o diabo fica ali, te alimentando, é a língua enganosa. Ele vai te oprimindo. Mas você não é amada. Você não é querida. Você viu que não te chamaram, então é porque você não é bem-vinda. E fica essa coisa que o diabo fica lançando sempre na nossa mente. Né? Mas que, em nome de Jesus, cremos. Estamos aqui porque cremos que realmente chegou um novo tempo para a igreja do Senhor. Os filhos maduros, os filhos que estão entendendo a sua missão e a sua responsabilidade, que é inegociável, que realmente a gente não tem que ter tempo para perder com isso. É realmente fazer o que precisa ser feito, trazer para si a responsabilidade. Senhor, o Senhor mandou eu perdoar, então eu perdoo. Aí, Senhor, mas é só uma vez, não, é 70 vezes 7. Então, bora. A mesma coisa. Então, tipo assim, mas de novo já perdoei. Bora, perdoa, obedece e bora. Bora, minha filha, em nome de Deus. Consegue. Se não perdoar, fica parado. Incrível, irmãos. E o perdão, se a gente não... Você vê, o evangelho, tipo assim, eu até costumo dizer, Senhor, é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai para Cristo é sobre o perdão. E quantos de nós paralisamos nesse lugar? Né? Então, mas o Senhor está nos levando, tirando essa fase da meninice e trazendo a fase da responsabilidade. Estamos numa missão, estamos num propósito, lutamos contra as trevas. O diabo está lutando, está tentando, está armando ciladas, armadilhas, mentira, engano. Prosseguimos na missão, no foco. Jesus, maior é o Senhor, eu não vou aceitar isso, a verdade diz isso sobre mim, eu perdoo meu marido, eu amo meu marido, eu vou honrar meu marido, eu vou respeitar meu marido. E aí eu vou te falar, tá? Porque essas armadilhas que o diabo coloca para nos paralisar, quando a gente perdoa e a gente começa de novo, quem fica envergonhado? Satanás, ele tem que sair de cena, né? A gente não. Porque a função dele é trazer isso para quê? Consegui, ó.
armadilha do diabo com o marido e a mulher, ele conseguiu arquitetar, e ali a gente começa a se levar, mas quando você se acorda, assim, não, opa, isso é a armadilha do diabo, deixa eu lá resolver o que tem que ser resolvido, meu amor, perdoa, bora aqui, não vou mudar lugar não, e a gente avança. Isso o casamento prossegue, a gente não dá lugar para Satanás. Estamos aqui lutando contra as trevas. Satanás que está amadurecer, gente, amadurecer. Depois, igual você falou de casado, né? Quantos finais de semana talvez a gente perde, ao invés de estar desfrutando com a família, sim, mas por uma palavra que foi falada, né, durante a semana, você fica guardando aquela palavra, fica de cara feia, não desfruta talvez de um final de semana legal, né, na família, porque você fica preso. Fica presa àquela palavra que te ofendeu. Bora amadurecer. Não temos tempo mais para ficar perdendo com isso. Né? Igual aqui, ó, o sábio ignora a ofensa. O sábio ignora a ofensa. Ignora. Blinda o seu coração. É aquilo que se fala. Blinda o coração. Para que essa ofensa não entre. Para a ofensa não entre. Ou seja, se está blindada, ela vai bater e voltar. Né? Ela não vai entrar. Então, para você o quê? Andar em liberdade, ser livre dessas coisas. Então é tempo de amadurecer. E glória a Deus por isso. Jesus é lindo. Então até aqui o Senhor nos ajudou e até amanhã, né? Vamos orar então. Amém. Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua revelação, Senhor Jesus, porque sabemos, meu Pai, que os planos do Senhor para nós, Pai, é de paz, não é de mal. Ah, Pai querido, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela essa oportunidade, todos os dias, meu Pai, que o Senhor nos concede, meu Pai, de viver uma palavra viva e poderosa, que nos faz, meu Pai, cada vez mais, Senhor, ser transformadas, Pai, pela Tua verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, todos os dias, meu Pai, que a nossa mente venha a ser guardada, blindada por essa verdade, Pai, para que possamos ter vigilância, para que possamos ter discernimento, para que possamos, meu Pai, cada dia mais caminhar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, meu Pai, aqui, todos que estão aqui na live, todas aquelas, Pai, que estarão ouvindo depois, Pai, toda essa live, Senhor, que chegar nesse coração, meu Pai, possa chegar, Senhor, realmente, Pai, com uma direção do Teu Espírito, Pai querido, no nome de Jesus, Pai, sabemos, Pai, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai, reconhecemos, Pai, que sem o Teu Espírito não conseguimos, mas, Pai, há a possibilidade de conseguir, Pai, diante do Senhor, e queremos o Senhor em nossas vidas, queremos obedecer esta palavra, queremos viver o Teu reino, queremos, meu Pai, encontrar, meu Pai, essa plenitude que está em Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda todos os dias, meu Pai, a prosseguir e avançar contigo. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, se há algum ressentimento, Pai, dentro de nós, se há alguma barreira que está nos impedindo, mas é, Pai, através da Tua verdade, meu Pai, possa, Senhor Jesus, neste dia, todas nós, meu Pai, ser libertas, porque o Senhor disse, Pai, que a verdade, ela veio para nos libertar. Pai, eu declaro, Senhor, cada uma de nós libertas, livres, meu Pai, de todas as mentiras que foram lançadas sobre nós, que todas as palavras, meu Pai, de engano, que, Pai, nós acreditamos, Pai, em nome de Jesus, que essas palavras, Senhor, possam perder o efeito neste dia, e que somente a Tua verdade, meu Pai, que é poderosa, possa, Senhor Jesus, ter acesso aos nossos corações, para que possamos, meu Pai, receber a saúde que está diante dessa verdade, porque sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, ela traz vida para dentro de nós, traz poder para dentro de nós, Pai, traz um pulsar do Teu Espírito para que possamos sair deste lugar. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, se estiver aqui, meu Pai, uma vida, Senhor, que não está conseguindo, mas é no nome de Jesus que eu declaro, Senhor, a força do Teu Espírito para cada uma de nós, meu Pai, romper
romper cada dificuldade, cada barreira, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, Senhor, este avivamento sobre nós. Mulheres, Pai, sendo curadas pela Tua palavra. Mulheres, Pai, que entenderão, Senhor, a Tua missão e a Tua responsabilidade. Mulheres, meu Pai, que entenderão, Senhor Jesus, que realmente, Pai, não temos como negociar, Senhor. Pai, mulheres que carregando a Tua virtude, do Teu poder, da Tua palavra para edificar as suas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos levanta neste tempo, Senhor. Mulheres curadas, mulheres que incendiadas pela Tua presença, para realmente, meu Pai, incendiar, Senhor, outras mulheres, porque o plano do Senhor é que todos entendam a Tua verdade, porque o projeto do Senhor é que todos sejam libertos, meu Pai. Pai, eu te peço, Espírito Santo, Pai, neste tempo de maturidade que o Senhor está nos levando, nos transicionando, Pai, que cada uma de nós, meu Pai, possamos nos levantar e se revestir da armadura do Teu Espírito, do capacete, do escudo, da palavra da fé, Senhor, para que possamos avançar e crer, Senhor, no Teu sobrenatural que o Senhor está fazendo em nosso meio. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda mentira, Senhor, que nos aprisionou até o dia de hoje, possa perder as forças agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, mulheres totalmente blindadas, com o coração sarados, com mulheres, meu Pai, cheias da Tua presença, para viver, Pai, o Teu sobrenatural. Pai querido, no nome de Jesus, meu Pai, é no nome de Jesus, meu Pai. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela é como realmente, Pai, uma flecha que entra dentro de nós e divide, meu Pai, até os pensamentos e arranca de nós, Pai, todo pensamento do engano, todo pensamento, meu Pai, que o diabo tenta, Senhor, trabalhar na nossa mente para trazer, meu Pai, um desequilíbrio, para trazer, meu Pai, uma ansiedade, para trazer, meu Pai, uma instabilidade. Mas é no nome de Jesus, meu Pai, eu declaro, Senhor, que esta palavra, Senhor, possa entrar dentro de nós e trazer, meu Pai, essa raiz firmada, essa firmeza, meu Pai. Eu declaro, Senhor, mulheres firmes, mulheres, meu Pai, posicionadas na Tua palavra, mulheres, meu Pai, fortalecidas na Tua palavra, mulheres, meu Pai, cheia da Tua presença, para viver, Pai, o Teu avivamento. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, desça, Senhor, um bálsamo da cura nesta manhã, desça, Senhor Jesus, a água viva, Senhor, que lava de toda imundícia do inferno, desça, Senhor, sobre nós, meu Pai, desça sobre nós, meu Pai, desça sobre nós, meu Pai, essa limpeza da nossa mente, desça sobre nós, meu Pai, essa cura na nossa alma, desça sobre nós, Espírito Santo, a Tua vida, Senhor, que está na Tua palavra, desça sobre nós, meu Pai, este avivamento do Teu Espírito, para que possamos, meu Pai, ir e pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Ah, Pai querido, é no nome de Jesus, meu Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, que eu creio, Senhor, no Teu avivamento, eu creio, Pai, no Teu avivamento, Pai, de poder e glória, Senhor, sobre nós. Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que todas as vezes, Pai, que estamos diante do Senhor, ah, Pai querido e Pai amado, o Senhor sempre, Pai, tem um maná especial para nós. O Senhor sempre, Pai, tem a Tua porção a cada dia. E muito obrigado por esta porção neste dia, Senhor, porque cremos, meu Pai, que o Senhor está nos levando para este tempo da maturidade, para aqueles que entenderam, Senhor, o poder do amor, porque o Senhor quer que nós amamos, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, essa unção do amor. Derrama sobre nós, meu Pai, para que amamos uns aos outros e não negociamos, meu Pai, com as obras das trevas. Ah, Pai querido, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu declaro, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado neste tempo. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco neste dia. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. É que eu oro, Senhor, te louvando e te agradecendo. Em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia. Né? Amém. Vou tirar uma fotinho.
Gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. E até amanhã, se Deus quiser. Tamo juntas. Tchau, Um gente. Beijo. beijo. Glória a Deus.